Ninguém acorda em crise do dia para a noite. No futebol, os colapsos começam bem antes das manchetes, longe dos holofotes em decisões que parecem ousadas, mas carregam riscos silenciosos. No Botafogo, tudo parecia sob controle. Dinheiro, ambição, estrelas internacionais e discurso de potência. Mas bastou uma contratação, uma dívida que não foi paga e uma aposta alta demais para o castelo começar a ruir. O transfer ban não é o começo dessa história, é apenas o alerta final de que algo saiu do controle. Tudo começa quando o Botafogo deixa de pensar pequeno e passa a se enxergar como um clube capaz de competir financeiramente com mercados muito mais ricos. A transformação em SAF cria uma sensação de segurança quase automática, como se a simples presença de um investidor estrangeiro garantisse estabilidade eterna. Em 2022 e 2023, o discurso é sedutor: reestruturação, profissionalismo, visão global e um projeto que promete recolocar o clube entre os protagonistas do continente. O torcedor compra a ideia, o mercado observa com respeito e o clube passa a agir como quem já chegou onde ainda estava tentando chegar. Em 2023, o Botafogo vive uma temporada que aumenta ainda mais essa confiança. Liderança prolongada no Campeonato Brasileiro, visibilidade internacional, valorização de atletas e a sensação de que o time estava a poucos passos de um salto definitivo. Mesmo com o desfecho esportivo frustrante, internamente a leitura não é de freio, mas de aceleração. A conclusão é simples e perigosa. Para não deixar a oportunidade escapar, é preciso investir mais, contratar melhor, pensar maior. O erro começa exatamente aí, quando o planejamento passa a depender de cenários ideais e não de garantias reais. É nesse contexto que surge a negociação por Thiago Almada, campeão do mundo com a Argentina, protagonista na MLS, jovem, midiático e com potencial de revenda. Almada não é visto apenas como reforço, mas como um símbolo, um recado ao mercado de que o Botafogo agora joga em outra prateleira. A negociação com o Atlanta United avança em 2024 e envolve cifras inéditas para o clube. Aproximadamente 25 milhões de dólares em um acordo parcelado, sustentado por projeções futuras, vendas de jogadores, premiações esportivas, classificações que ainda não existiam no papel. No momento da assinatura, a operação parece ousada, mas defensável. O Botafogo acredita que a presença de Almada elevaria o nível técnico do time, aumentaria receitas comerciais, traria visibilidade internacional e, consequentemente, facilitaria o pagamento das parcelas. O problema é que o futebol não responde a expectativas, responde a resultados. E os resultados não vieram na velocidade necessária. O desempenho esportivo oscila, o retorno financeiro não acompanha o cronograma e as datas de vencimento começam a se aproximar. Enquanto isso, o Atlanta United cobra, inicialmente de forma protocolar, depois com mais pressão. O Botafogo tenta renegociar prazos, reorganizar fluxos de caixa, ganhar tempo. O que antes era tratado como uma dificuldade momentânea começa a ganhar contornos mais sérios. A dívida segue aberta, os valores acumulam e a confiança entre as partes se desgasta. O clube passa a conviver com um problema que não aparece em campo, mas pesa nos bastidores todos os dias. Em paralelo, o projeto esportivo continua exigindo investimentos, folha salarial alta, estrutura, comissões, manutenção de um elenco caro. A engrenagem financeira precisa girar sem parar, porque qualquer desaceleração expõe o desequilíbrio e ela desacelera. Receitas esperadas não se confirmam, negociações que poderiam aliviar o caixa não acontecem. E o Botafogo começa a empurrar compromissos com a esperança de que a situação se resolva mais à frente. Quando o caso Almada chega às instâncias internacionais, o sinal de alerta já está aceso, a FIFA entra no radar e o clube percebe que o problema deixou de ser apenas administrativo. Agora, a risco esportivo direto, o transfer ban surge como ameaça concreta, algo que pode comprometer todo o planejamento da temporada seguinte. Ainda assim, o Botafogo segue tentando soluções internas, apostando que conseguirá resolver a pendência antes da punição máxima. Não consegue. A decisão vem e o transfer ban se torna público. O Botafogo é oficialmente impedido de registrar novos jogadores. A crise, que até então estava restrita a bastidores e documentos, explode para
para o torcedor, para a imprensa e para o mercado. A imagem do clube muda rapidamente. De projeto ambicioso e organizado, passa a ser visto como um exemplo de risco mal calculado. A contratação que simbolizava grandeza agora simboliza o início do colapso. E esse é apenas o começo da história. A partir desse ponto, todas as escolhas do passado começam a cobrar seu preço. Com o transfer ban instaurado, o Botafogo entra em um território perigoso, onde cada erro custa o dobro. Sem poder registrar novos jogadores, o clube é obrigado a trabalhar com um elenco limitado, enquanto tenta apagar incêndios fora de campo. O planejamento esportivo para a temporada seguinte praticamente desmorona, porque tudo no futebol moderno gira em torno de janela de transferências. Sem ela, o clube perde competitividade, poder de barganha e margem de manobra. O impacto não é apenas técnico, é psicológico. Jogadores percebem a instabilidade, empresários ficam receosos e o mercado passa a tratar o Botafogo com cautela. Internamente, a pressão aumenta. A SAF, que antes era vista como sinônimo de estabilidade, passa a ser questionada. Torcedores começam a entender que ter um dono não significa ter dinheiro infinito. Significa, na prática, assumir riscos calculados. O problema é que, no caso do Botafogo, alguns desses riscos foram altos demais. A aposta em crescimento acelerado criou uma estrutura pesada, difícil de sustentar, sem resultados esportivos imediatos. Quando esses resultados não vêm, o castelo começa a rachar. A dívida com o Atlanta United vira símbolo de algo maior. Não é apenas sobre Thiago Almada, é sobre um modelo que se apoiou excessivamente no futuro. O Botafogo passa a viver de projeções, não de caixa real. Vendas que deveriam acontecer não acontecem, premiações esperadas não entram, e o clube precisa escolher quais contas pagar primeiro. Esse tipo de escolha é sempre um sinal de alerta máximo em qualquer gestão esportiva. Quando se chega a esse ponto, a crise já está instalada. O discurso oficial tenta acalmar, fala-se em reorganização financeira, ajustes internos, revisão de processos, mas fora dos comunicados, a realidade é dura. A confiança do torcedor é abalada e o ambiente no clube fica mais pesado. Cada derrota em campo passa a ser associada à crise fora dele. Cada erro individual vira reflexo de um problema estrutural. O Botafogo deixa de ser apenas um time que perde jogos e passa a ser um clube em crise. O mais cruel desse processo é que ele não acontece de forma isolada. A punição da FIFA não afeta apenas aquela temporada, ela compromete o futuro. Jovens promessas têm sua evolução impactada, reforços estratégicos deixam de chegar e o clube perde tempo, algo que não se recupera facilmente no futebol. Enquanto rivais se fortalecem, o Botafogo tenta apenas se manter em pé, resolvendo problemas que não deveriam existir em um projeto recém-reformulado. A crise também escancara a distância entre discurso e prática. O projeto prometia sustentabilidade, planejamento e crescimento sólido. O que se vê é um clube refém de uma dívida específica, mas que revela uma fragilidade mais profunda. O Botafogo tentou se antecipar ao sucesso, gastando como quem já havia vencido. Quando a vitória não veio, restou a cobrança, a punição e a exposição pública. Assim, a crise no Botafogo não nasce em um anúncio oficial, nem em uma decisão da FIFA. Ela começa quando o clube decide acelerar demais, confiar demais e equilibrar tudo em cima de expectativas. O transfer ban é apenas o sintoma final de um processo mal administrado que transforma ambição em problema e sonho em alerta. No futebol, crescer rápido demais pode ser tão perigoso quanto não crescer, e o Botafogo aprendeu isso da forma mais dura possível.